Olá pessoal, bem-vindos ao canal A Leitura de Rumi. Tem uma pergunta: você já ouviu falar que nós temos de 60 a 80 mil pensamentos por dia? Então, parece que essa ideia não é verificável e, apesar de ter sido repetida por muitos e muitos anos, não existem comprovações sobre isso. Mas existe uma universidade no Canadá, Universidade Queen's, que fez uma pesquisa em 2020 e que, através desse método, que eu não vou explicar aqui, você pode achar isso na internet, definiu que esse número de pensamentos é em torno de 6 mil. Não é muito pensamento, gente? O que isso tem a ver com Rumi? Vamos ouvir o poema de número 15 e pensar um pouco como é que eu estou usando os meus pensamentos, como é que eu estou escolhendo aquilo que eu ponho para dentro, se são pensamentos meus, se são pensamentos dos outros, como é que eu faço para gerenciar tantos mensageiros que chegam até mim, muitas vezes imperceptíveis, como ele diz aqui. Um detalhe aqui para vocês, gente, essa edição é uma edição portuguesa, então algumas vezes vocês vão ouvir uma forma de expressão um pouquinho diferente, ou até uma palavra pronunciada sem uma letra, por exemplo, que são às vezes pequenas diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Vamos lá então? Poema de número 15. O corpo é uma casa de hóspedes. A cada manhã chega alguém novo. Dá a todos as boas-vindas, pois podem ser mensageiros do imperceptível. Não te sintas sobrecarregado por eles, não vá dar-se que voltem à não existência. Cada vez que um pensamento entra no teu coração, trata-o como um convidado de honra. O teu valor comprova-se pelos pensamentos que entretens. Abraça os pensamentos tristes para que varram e limpem a casa de teu coração. Espalha as folhas murchas e puxa as raízes torcidas, e prepara o chão para os novos rebentos de alegria. O que a tristeza tira ao coração haverá de substituir por coisa melhor. Sem a fúria do trovão e do relâmpago, as plantas seriam queimadas pelo sol. Sê grato por tudo o que recebes, de bom e de mal, pois pode ser um presente do tesouro do Espírito que trará satisfação ao teu mais secreto desejo. Que lindo isso, né? Aqui tem muitas coisas. Eu falei sobre o pensamento quando comecei, mas tem muito mais do que isso, gente. Não dá para falar sobre tanta coisa em cada poema. Por isso que é importante você ler, ouvir e pensar isso para você. Então, basicamente, primeiro ele já acaba aqui com uma mensagem de grande esperança, né? Que, novamente, ele nos falando da dor e da tristeza, que é algo que pode ser positivo. Muitas vezes, se a gente não tem essa limpeza, como aqui, essa fúria do trovão e do relâmpago, a gente seria exterminado pelo raio do sol, né? Não temos ainda, infelizmente, tanta pureza no nosso corpo físico, na nossa mente, nas nossas emoções, para recebermos a graça do divino. Então, na medida em que a gente vai enfrentando essas nossas tristezas, essas nossas dores, esses nossos momentos de folhas murchas na nossa vida, a gente vai se preparando, entendendo isso melhor e preparando esse chão, né, para que surjam esses momentos da verdadeira alegria, não os falsos momentos aqui que estamos tão identificados com coisas que muitas vezes nem sabemos se de fato são importantes para nós, simplesmente estamos fazendo. E ele está nos falando aqui que existem mensageiros do imperceptível, assim como existem esses pensamentos que muitas vezes são tão inúteis na nossa cabeça, circulares que não nos trazem nada, às vezes existem esses pensamentos que são mais ligados ao puro néctar da flor, ao divino, à essência, à unidade.
e precisamos estar perceptíveis para sabermos diferenciar entre o bom e o mal. Como fazer isso? Precisamos prestar atenção se estamos pensando, se estamos sendo pensados, se estamos repetindo coisas simplesmente de coisas que vemos numa televisão, numa internet, ou se são pensamentos, tão lindo isso, né? Que vão ser comprovados dentro do nosso coração, vão ter uma sintonia, são convidados de honra. Aquilo que é mais elevado, eu preciso honrar, eu preciso dar atenção a isso, preciso cultivar como uma semente. Eu pego essa semente da beleza, por exemplo, uma leitura boa, uma boa música, uma boa conversa, um bom diálogo com os amigos, uma boa escola de filosofia, por exemplo, onde eu frequento, uma boa casa onde tem beleza, tem harmonia, onde tem fraternidade, onde tem respeito. E aí eu dou espaço para isso, para florescer ainda mais em mim. É importante que a gente abra espaço para os pensamentos tristes, para que eles passem por nós, para que a gente entenda o que eles estão nos dizendo por detrás daquilo, qual é o vazio muitas vezes que estamos sentindo, até um vazio espiritual, que estou tão ali chafurdado na matéria, que eu não dou espaço para minha alma e aí nada me satisfaz. E ao mesmo tempo eu preciso pensar, né, e perceber os pensamentos que são mais ligados a esse sol real que tudo anima, que tudo alegra de fato, que dá energia do espírito, que é esse verdadeiro tesouro e é esse verdadeiro desejo do nosso coração. Então que a gente possa realmente perceber isso e, para finalizar, termos gratidão a tudo, porque tanto o bom como o mal são parte de uma mesma moeda que só tem esse objetivo, né, de nos ajudar a crescer. Então escolha muito bem aquilo que você quer ser, coloque um ideal, uma meta diária, um compromisso de saber o que o meu coração está sentindo diante dessa escolha. Eu penso isso de fato? Não penso isso, né? Da onde que eu tenho essas crenças, né? E aí você vai seguindo diariamente e vai fazendo, por exemplo, até exercícios de ter mais foco, menos pensamento. Um exercício que eu já expliquei em outros vídeos é o Tratak. Você acha na internet essa palavra Tratak, T-R-A-T-A-K, que é uma bola com uma circunferência. Você imprime isso, coloca na sua parede e fica ali olhando fixamente o ponto. E os pensamentos vão passar milhões pela sua cabeça e você continua olhando o ponto. Na medida que você vai treinando, você vai serenando os seus pensamentos e você vai conseguindo escutar um pouco mais dentro. E quanto mais dentro, mais para o alto. Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã. Lembra de curtir o vídeo, fazer o seu comentário, se você gostou, passar para alguém que você acha que não sabe, por exemplo, confrontar os seus pensamentos com ele mesmo, com ela mesma. E quem sabe, né, a pessoa vai dar as boas-vindas para esse poema de Rumi, alguém que nos deixou aqui alguns recados, e abrir um espaço para investigação, que na verdade se trata bastante disso, né? Esse canal é um espaço de investigação com distintos livros, pessoas que nos deixaram tantos conhecimentos e que precisamos ouvir, verificar e viver. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.